Olá, eu sou a Beatriz, sou a diretora criativa da Ascende Consultoria e host do Pode Ascender. E eu sou o Gabriel, o diretor de branding. E sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, aquele podcast que de forma descomplicada te faz entender o verdadeiro marketing. E no episódio de hoje falaremos sobre branding. E para ter essa conversa com a gente, nós convidamos a professora Camila Coronado para ter esse diálogo com a gente sobre branding. Então, seja muito bem-vinda, professora Camila. Estamos muito felizes em recebê-la aqui. Obrigada. E para que os nossos ouvintes te conheçam, você poderia se apresentar, por favor? Sim. Bom, meu nome é Camila Coronado, sou formada em jornalismo, letras, já trabalho com marketing, comunicação, já tem alguns bons anos aí. Nos últimos anos me especializei em branding, em semiótica, toda essa parte de construção de marca dentro do nosso cérebro. Então, resumindo muito, é isso. Que incrível. Uma trajetória incrível. Sim. Bom, como você é especialista nisso, explica pra gente um pouquinho sobre o que é branding, como ele funciona nas marcas, nas empresas. Tá, resumindo, o brand ele é a forma como você é visto pelos seus consumidores. Ao falar o nome da marca, as primeiras imagens, sensações que vêm na mente do cliente é o que é o brand da empresa. O ideal é que cada empresa reforce as posições, imagens, sensações que ela quer na mente do consumidor. Mas nem sempre isso é criado de forma lógica para a empresa. A gente pode associar a uma marca de acordo com uma vivência que a gente teve em um momento específico. Além disso, quando a empresa passa por uma crise, a gente trabalha a imagem dela. O que é trabalhar essa imagem? Trabalhar o brand. É construção de confiança, construção de novas perspectivas que os consumidores vão ter ao se lembrarem daquela marca. Eu retiro a imagem ruim e coloco uma nova perspectiva para o consumidor perante aquela marca. Isso pode ocorrer em situação de crise, situação de reposicionamento. No caso, se ele não era uma empresa que tinha uma vertente mais antropológica, uma vertente sustentável, ele passa a ter essa vertente, ele vai trabalhar a sua comunicação, seu brand, para mostrar para os seus consumidores que agora ele tem esse ponto dentro da sua comunicação e que ele quer ser atrelado a isso. Então, resumindo bem, é isso. Então, aproveitando que você já falou sobre isso, você poderia nos dar um exemplo e fazer uma comparação entre uma marca que tem um bom branding e uma que não tem? Sim, uma que tem um bom brand que mudou recentemente é a Pepsi. Eu não sei se vocês estão acompanhando. É um projeto que ela já tinha há algum tempo e que vai se estabelecer até o final desse ano, de 2024, onde ela mudou a identidade visual e está modificando o seu posicionamento. Aqui no Brasil, se a gente levar em consideração, ela não é uma marca forte. Ela já teve os seus anos de glória aqui no Brasil, ela tentou bastante entrar no nosso mercado, fez comerciais, muitos deles ficaram marcados na nossa memória, mas ela perde para o concorrente. Ela tem um poder de compra lá fora muito maior. Hoje, ela está trazendo essa nova identidade um pouco mais para o Brasil, para a América Latina, investindo nisso, acho que é bem legal, uma coisa mais conceitual. Ela trouxe a Pepsi Black, que é também um produto diferenciado, e para concorrer, obviamente, com a Coca-Cola e trazer um diferencial para o mercado que até então não tinha dado certo, que seria o Brasil. Então, acho que ela está fazendo uma comunicação bem legal. Mas, saindo da parte de identidade visual, eu acredito que, no Brasil em específico, a gente tem como cases de sucesso e totalmente culturais, trazendo essa relação de identidade e de marcar na memória das pessoas, que é o que o brand faz, a Netflix, que a gente tem, e o Duolingo. A gente tem que lembrar que são empresas multinacionais. Então, elas têm o seu perfil para cada país. E elas se comportam de forma diferente para cada país. E aí vão pegar essas duas contas, elas trabalham muito com memes, com músicas. Elas trazem essa interação para suas redes sociais para trabalhar essa continuidade, para trabalhar essa comunicação, essa troca. E isso é adaptado para cada mercado. Porque, apesar de eu ter como empresa um brand, uma vertente institucional de como eu quero ser vista pela sociedade, ainda assim eu adapto ela para produtos e consumidores específicos, regiões específicas. Aqui, vocês sabem muito bem, a gente tem a questão ali dentro do marketing de cultural, ambiente, demográfico, enfim. Isso entra nesse cenário na hora de trabalhar o branding também. Que legal. Você fala muito sobre grandes empresas, mas Sim. como funciona o branding para pequenas empresas? Acho que para pequenas empresas, e aí eu acho que entra mais
até as experiências ruins, porque as pequenas empresas elas não têm noção de marketing e muito menos de comunicação e de identidade visual. E aí, se você não consegue trabalhar esses 2 pilares principais, que seria uma identidade forte, e não necessariamente com cores gritantes, ela pode ser uma identidade clean, minimalista, com um nome simples, mas a forma de você apresentar o produto, seja na embalagem, a sua fala, como que você vai vender este produto. Às vezes, essas informações se perdem ou não se complementam, porque tudo, quando a gente fala de brand, a gente não pode falar só da rede social, só da venda, só da embalagem, só do produto. A gente está trabalhando a marca por completo. Então, eu preciso que, desde o momento de produção até a entrega e pós-venda para o cliente, esteja integrado tudo dentro do seu viés que você espera, que você comunica socialmente dentro da sua empresa. E como você fala isso para os seus consumidores, e às vezes nem os consumidores, como você quer atrair novos clientes. Eles têm que entender quais são os seus princípios, quais são os seus propósitos, como que você se diferencia do seu concorrente. Porque vamos pensar, mercado empreendedor, a gente tem muitas pessoas hoje que fazem brigadeiro gourmet. Não é um produto difícil, certo? Um produto tradicional da nossa cultura, um produto que requer uma mão de obra, tempo, gastos, certo? Embalagens. Como que você vai se diferenciar do seu concorrente? Fazendo sabores diferentes? Ok, mas entre 10, provavelmente 7, 8 fazem sabores diferentes. Ainda assim, qual que é o seu diferencial ali para vender um produto comum? Um produto que qualquer pessoa pode fazer em casa. Ou se ela não faz em casa, ela está disposta a pagar 12, 16 reais por uma caixinha com 4 brigadeiros? Mesmo que seja gourmet. A palavra gourmet também, ela tende a trazer um glamour para a marca, mas se isso não está dentro do todo, a palavra por si só morre. Então, acho que no caso de pequenas empresas, elas têm dificuldade de alinhar mesmo essa questão de comunicação, de venda de produto, de abordagem nas redes sociais, abordagem pessoalmente. Elas estão muito focadas só na venda, só no lucro emergencial, que como um microempreendedor é natural. Mas, pensando a longo prazo, você tem que fortalecer a sua marca. E um exemplo de microempreendedor, que não é tão grande, mas que deu certo, ao meu ver, é uma marca de doces também. Ela tem, ainda não é uma franquia, ela chama Juro de Dedinho. É uma empresa do Sul. E aí ela vende produtos sem lactose, sem açúcar, para um público específico. E aí a logo é rosa e branco, com uma mãozinha assim, porque ela jura de dedinho que os doces, mesmo sem lactose, sem açúcar, são gostosos, são bons. E aí toda a apresentação que ela faz disso atrai o público. Mas se o produto não for de qualidade, ela perde. E ela tem que constantemente reforçar a ideia, tipo, olha, é bonito, é gostoso, mas eu tenho que lembrar que é saudável também. Ela não pode se perder no personagem ali como empreendedora. Então, é um processo difícil. Com certeza, ela demorou para chegar nesse conceito. Entendi. E aproveitando um pouco disso que você estava falando sobre os brigadeiros, você acha que um diferencial para uma pessoa, mesmo que seja microempreendedor, ela ter uma boa identidade visual, isso seria um diferencial para ela poder não ter mais vendas, mas tipo ter um espaço melhor ali em relação à identidade visual dela? Sim. Com certeza, a identidade visual vai determinar se você vai cobrar R$5 no seu brigadeiro, se você vai cobrar 15. A apresentação daquilo, as fotos com qualidade, vídeos, você ter... De novo, não precisa ser um nome mega marcante. As pessoas, no primeiro momento, talvez não entendam essa do juro de dedinho mesmo. Talvez a pessoa bata o olho e não entenda o conceito da marca. Pode ser colorido, pode ser minimalista. Aqui entra muito do gosto pessoal do dono do negócio e também, assim, qual setor você está classificado. Porque quem estuda design, marketing, sabe que a gente trabalha com teoria das cores. A gente tem algumas cores predominantes para segmentos. Então, saúde, a gente tem atrelado ao verde, tecnologia, azul. Mercado de alimento, doce pode ir por uma vertente mais infantil, talvez até rosa, mas se for um restaurante, algo assim, vai trabalhar com tons terrosos, vinho, enfim. Então, essa parte de identidade, da embalagem que você vai utilizar, se você vai colocar uma fita, se você vai colocar uma tag com a sua logo, se tudo isso complementa a forma como você é visto.
Aquele primeiro momento de uma imagem vale mais do que 1000 palavras, quando a gente está trabalhando com o mercado de produtos, isso é real. O que vai diferenciar você? Eu tenho aqui 2 salgadinhos com as mesmas cores, praticamente, o mesmo sabor. O que faz eu escolher mais um do que o outro? E aí, não é só a embalagem, é a construção da marca. Como que cada empresa trabalhou aquele produto, a sua relação com a marca, na sua mente ao longo do tempo. Porque você vai pela confiança. Às vezes o produto é igual, é o mesmo preço, produtos similares em questão de sabor. Por que você escolhe um ao invés do outro? O que te impulsiona a escolher uma determinada marca? E não necessariamente essa marca vai ser a mais famosa. É a sua relação com o produto, a sua relação com a marca. Óbvio, se for uma embalagem mais ou menos, você não vai dar confiança para aquela marca. Ou você vai achar, pô, não vale esse valor. É mais fácil eu pagar mais caro, mas esse daqui me proporciona, teoricamente, imageticamente, uma qualidade maior. Isso eu acho que também tem um pouco a ver com a expectativa que a gente coloca, né, em determinada marca, em determinado produto, né? Sim, sim. E aí a gente, nesses casos, acaba se frustrando também. Exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola lançou, já faz algum tempo isso, a Coca-Cola de café. Um produto até então experimental, mas ela sabe que nós somos produtores de café, nós somos um dos países que mais consome café, a gente preza pela qualidade do café. Este produto é importante para a gente. Mas não foi um produto que caiu no gosto dos brasileiros. É para uma parcela muito pequena da população, e até o sabor ele não é totalmente atrelado ao café, mas gera ali uma expectativa, gera uma curiosidade. E aí, o que ele faz para a empresa não perder? Ele oferece uma embalagem menor. Mas eu tenho que diferenciá-la dos outros produtos da Coca-Cola, certo? E eu tenho que convencer, durante um primeiro momento, o público a querer, pelo menos, experimentar. Você pode não gostar, mas eu como marca, quero que você vá, compre uma vez e experimente para você ter certeza que não gostou. Sim. Então, esse processo. Agora perguntando sobre um conceito que você explicou pra gente, e eu acho que todos gostaram muito de saber. Você poderia compartilhar um pouco da gente mais um pouco sobre arquétipos e como eles funcionam, por que as empresas devem realmente seguir os arquétipos para estar na mente das pessoas? Sim. Essa questão do arquétipo ela é bem polêmica, porque eu particularmente gosto, acho que ela tem um fundo de verdade, mas entendo também que quando a gente trabalha com arquétipo, a gente não tem a compreensão do todo. Trabalhar a semiótica, estudar isso, é um mundo assim gigante. A gente tem vários autores que falam sobre isso. Então, eu, como jornalista, estudei semiótica por uma vertente, um autor específico. Dentro do marketing, a gente trabalha outros. E tem profissionais que não fazem essa associação, não querem prender a sua marca a um determinado arquétipo. Arquétipo é basicamente assim, como a sua marca escolhe um personagem para usar ele como base para se mostrar para os clientes. Exemplo, vamos pegar Bobo da Corte. Esse é um dos, ou comediante que fosse, é um dos arquétipos. Então, toda a comunicação da empresa ela vai ter uma vertente de humor. Exemplo, que a gente já falou hoje. Pepsi, nos comerciais que ela tinha dos 2 limões aqui no Brasil, totalmente Bobo da Corte. Duolingo, a mesma questão, Bobo da Corte. Alguns Cup Noodles, Bobo da Corte totalmente. Agora, se a gente trabalhar Coca-Cola, não é Bobo da Corte. Netflix também não é Bobo da Corte. Se eu pegar uma marca de carro, eu tenho ali outros aspectos que a marca quer trabalhar dentro da comunicação. Não é que ela vai ser 100% dentro daquele arquétipo, mas é um traço da personalidade da marca. Porque a marca, sim, ela tem uma personalidade, ela tem características. E isso pode se modificar. Um exemplo de quem se modificou e gerou um estranhamento no primeiro momento. Boca Rosa. Boca Rosa mudou a sua identidade, mudou o seu posicionamento, automaticamente ela está mudando o seu arquétipo. Ela não quer mais ser vista como anteriormente. Por isso ela trouxe uma coisa mais clean, tons mais neutros, a forma dela se vestir, dela falar, dela se posicionar, tudo isso muda. Ela quer ser vista pelos consumidores de outra forma, então ela está trabalhando outro arquétipo. Particularmente eu gosto, como eu falei para vocês. Acho que ajuda a gente a construir uma imagem, principalmente para microempreendedor que não tem noção do todo. Talvez para ele iniciar a sua comunicação, iniciar e até compreender como ele quer ser visto, porque às vezes a empresa não sabe como ela quer ser vista. Arquétipo ajuda, mas muitos profissionais no mercado não gostam de trabalhar com arquétipo.
E aí a gente tem que lembrar que talvez o arquétipo ele seja muito mais utilizado para o pessoal de designer, não necessariamente marketing, estratégia, rede social. A galera de audiovisual ou de design, direção de arte, que vai trabalhar mais essas vertentes. Nossa, é incrível, né? Quando a gente começa a falar sobre isso, descobre um mundo completamente profundo, né? Vamos dizer assim. Brand maravilhoso. Então, professora, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast de hoje. De verdade, a gente ficou muito grato. E antes de encerrar, a gente só queria te dar um mimozinho pelo seu Obrigada. tempo, né? Por você ter passado os seus conhecimentos para a gente e para os nossos ouvintes. Sim. Então, muito obrigada de verdade. De nada. Sim. Acho que eu vou deixar uma frase que acho que resume muito o que é o branding, só para vocês encerrarem. Não fui eu que criei essa frase, mas eu adorei quando eu vi. Que é basicamente assim: comunicação ou marketing é quando alguém te pede em namoro. O branding é o porquê você escolhe aceitar ou não este namoro. Nossa. São coisas diferentes. Uau. Então, você pensando como marca, por que que as pessoas vão escolher a sua marca? Isso é o branding. Incrível, Certo? arrasou. Então foi esse o podcast de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até logo.